A mãe ignorou uma espinha estranha no pescoço da filha, até que ela cresceu e ela ficou chocada. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Sob o céu cinzento e carregado, a chuva caía em rajadas, fustigando as ruas como se despejasse toda a sua fúria. Cláudia Fernandes, 38 anos, encolheu-se dentro de um casaco velho e gasto, puxando Marina para mais perto de si, enquanto as duas se esgueiravam por entre a multidão apressada em frente ao portão da escola. Seja boazinha, vai para a aula, a mamãe precisa ir para o trabalho agora, disse Cláudia às pressas, dando um beijo rápido nos cabelos encharcados de Marina. Marina assentiu levemente, com o olhar triste seguindo a silhueta da mãe que se perdia entre os guarda-chuvas molhados. Ela apertou a alça da mochila com força, o coração pesado. Seu pescoço doía havia dias, e naquela manhã, no espelho, ela notou um caroço vermelho bem visível embaixo da orelha direita. À tarde, quando Cláudia voltou para o pequeno apartamento, exausta, Marina puxou timidamente a mão da mãe. Mamãe, e tem uma coisa estranha no meu pescoço, e dói muito, e sussurrou Marina, a voz tão fraca quanto o zumbido de um mosquito. Cláudia suspirou, jogando os sacos de compras baratas sobre a mesa. Olhou rapidamente para o pescoço da filha, franziu a testa por um instante, mas logo fez um gesto de desdém. Não é nada, meu amor. Deve ser picada de mosquito ou alguma alergia. A mamãe tem 1000 coisas na cabeça. Sua voz era seca, impaciente. Marina mordeu os lábios, olhando mais uma vez para a mãe com olhos suplicantes. Mas Cláudia já se virava, ocupada com as sacolas, o som dos plásticos abafando o suspiro contido da menina. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Marina tentou insistir. Mamãe, e ficou maior, e tá doendo muito, e ela levou a mão ao caroço, que agora tinha o tamanho da ponta de um dedo mínimo. Enquanto colocava o avental, Cláudia respondeu sem muito interesse, e deve ser porque você vive se sujando. Amanhã eu compro um creme para passar. E saiu correndo pela porta, deixando Marina sentada à mesa, segurando uma colher de cereal completamente frio. Na escola, um colega de Marina, um menino de cabelos cacheados chamado Eduardo Moreira, viu seu pescoço quando ela prendeu o cabelo. Ele torceu o nariz. Olha isso! A Marina tem um pescoço de monstro. Uma risada geral ecoou ao redor. Marina ficou vermelha, abaixou a cabeça, os olhos marejados. No recreio, Marina sentou-se sozinha num canto do pátio. A professora Helena Lopes passava por ali e percebeu seu semblante abatido. Marina, está tudo bem com você? Perguntou gentilmente. Marina hesitou, depois apontou para o pescoço, está doendo, e faz dias já. A professora Helena Lopes se abaixou e olhou com atenção, franzindo as sobrancelhas. Você contou para sua mãe? Marina assentiu, a voz mal audível, ela tá muito ocupada. A mulher suspirou, acariciando o ombro da menina. Se doer muito, me avisa, tá bom? Não precisa aguentar sozinha. Marina sorriu fracamente, sentindo o calor daquela mão amiga, mas lá no fundo, ainda ansiava por um outro abraço da mãe. Naquela noite, quando Cláudia chegou apressada em casa após um turno extra no bar, Marina já a esperava na porta. Mamãe, meu pescoço, e ficou maior, tá duro e dói muito, e disse Marina com a voz trêmula. Cláudia chutou os sapatos molhados com impaciência. Marina! Para de me incomodar com essas bobagens. Eu já tô exausta. O grito ecoou no pequeno apartamento, fazendo Marina estremecer. Ela virou-se e correu para o quarto, enterrando o rosto no travesseiro, chorando silenciosamente. Enquanto isso, Cláudia tropeçou até a cozinha e abriu a geladeira quase vazia. Restavam apenas algumas fatias de pão embolorado e uma caixa de leite vencido. Droga, e murmurou, cerrando os punhos. Ela trabalhava quase 18 horas por dia, mas entre aluguel, contas e a escola de Marina e tudo parecia um buraco sem fundo. No desespero e no cansaço, tentou convencer a si mesma, é só um carocinho, e logo passa. Mas no quarto, Marina encolhia-se na escuridão, com a mão sobre o pescoço, sentindo a frieza do caroço sob a pele. Na manhã seguinte, ela pegou escondido o celular velho da mãe e pesquisou o caroço vermelho no pescoço.
Os resultados saltaram: tumor, linfadenite, linfoma e palavras assustadoras dançavam diante dos olhos da menina de 12 anos. As mãos de Marina tremiam. Ela respirou fundo e decidiu: precisava convencer a mãe de novo. Quando Cláudia chegou ao anoitecer, mal teve tempo de largar a bolsa, Marina correu até ela. Mamãe, por favor, me leva no médico, e eu tô com medo, e ela caiu em prantos, agarrando a mão da mãe. Cláudia se desvencilhou, irritada. Marina! Você tem ideia de quanto custa uma consulta? Só uma ida ao médico e a gente já não paga a conta de luz do mês. Você quer que a gente vá morar na rua? As palavras bateram como chicotadas no coração de Marina. Ela soltou a mão da mãe e recuou, os olhos arregalados. Mas, e dói muito, e até para engolir saliva, e soluçou. Cláudia virou-se, tirando o casaco, sem olhar para trás. Toma um pouco de água morna e vai dormir. Não quero mais ouvir. Marina ficou paralisada na sala. Sentiu-se como um objeto inútil, descartado do mundo apressado da mãe. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. A dor no pescoço irradiava para o ombro. Abraçada ao travesseiro, olhava pela janela, onde a chuva pesada batia no vidro como um reflexo do seu coração oprimido. No dia seguinte, não conseguiu engolir nem o café da manhã. Cláudia mal a olhou, saindo apressada pela porta. Come logo, para de fazer manha, disse ela, sem voltar o rosto. Marina ficou sozinha à mesa, olhando o pão duro à sua frente. Seu pescoço doía tanto que qualquer movimento causava uma pontada aguda na cabeça. Na escola, Eduardo voltou a zombar. Ei, pescoço de monstro! Cuidado, pode explodir! A gargalhada geral rompeu o silêncio, rasgando por dentro. Marina abaixou a cabeça, as lágrimas pingando sobre o caderno. Após a aula, Marina caminhava devagar até o portão da escola. A professora Helena Lopes a esperava. Marina, quer que eu ligue para sua mãe vir te buscar? Perguntou. Marina balançou a cabeça, forçando um sorriso. Tá tudo bem, tia, e já tô acostumada. A professora suspirou. Não queria invadir demais, mas o coração pesava. Naquela noite, a dor piorou de forma brutal. Marina acordou de madrugada com o pescoço tão inchado que precisou respirar pela boca. Tossia sem parar, tremia dos pés à cabeça. No quarto ao lado, Cláudia dormia profundamente, sem perceber nada. Marina cambaleou até a porta da mãe e bateu levemente. Mamãe, tá doendo muito. Silêncio. Mamãe, e não consigo respirar, e sussurrou Marina. Nada. Ela caiu no chão gelado, o ar faltando. À luz fraca do abajur, seu rostinho estava contorcido de dor. Do lado de fora da janela, São Paulo seguia embaixo de uma chuva fria e constante, tão fria quanto o desespero que envolvia aquela menina frágil. Cláudia acordou com um som fraco de batidas na porta, no meio da noite. Sentou-se com esforço, esfregou os olhos, irritada. Marina? O que é agora? Murmurou, com raiva. Arrastando os chinelos, Cláudia abriu a porta. A cena a fez congelar. Marina estava encolhida no chão, o rosto branco como papel, respirando com dificuldade audível. Marina! Meu Deus! Gritou Cláudia. Ela correu até a filha, pegando-a nos braços. O corpo da menina ardia em febre, pesado como pedra. Imediatamente, Cláudia pegou o casaco e saiu correndo, sem nem trancar a porta. Mamãe vai te levar pro hospital agora. Aguenta firme, meu amor, aguenta firme, dizia, com a voz tremendo. As ruas de São Paulo estavam alagadas, e encontrar um táxi vazio era como procurar ouro. Cláudia ficou no meio da rua, acenando desesperadamente. Táxi! Por favor, para! Um táxi prateado apareceu, a janela abaixou. O motorista, um senhor de cabelos grisalhos chamado Inácio Rocha, olhou desconfiado. Nessa chuva toda, a senhora vai para onde? Por favor, ajude minha filha. Pro hospital mais próximo, chorava Cláudia. Ao ver Marina desfalecida, Inácio abriu rapidamente a porta e gritou.
Sobe logo, depressa. O táxi avançava velozmente por ruas encharcadas e brilhantes. Dentro do carro, Cláudia abraçava Marina com força, as lágrimas se misturando à chuva. Inácio murmurava enquanto dirigia. Não se preocupe, chegaremos ao pronto-socorro São Antônio em 10 minutos. 10 minutos curtos, mas que pareciam uma eternidade. Cada solavanco do carro parecia querer arrancar Marina dos braços de Cláudia. Finalmente, o táxi parou bruscamente diante do pequeno pronto-socorro escondido numa esquina. Cláudia correu para dentro, gritando: Socorro! Por favor, salvem minha filha! Uma enfermeira jovem chamada Ana Dantas correu até elas, pegando Marina nos braços. Por aqui, ordenou. Lá dentro, o médico de plantão, Dr. Marcos Ribeiro, de jaleco amarrotado, estava lendo o jornal. Ao ouvir a confusão, levantou-se de má vontade. O que está acontecendo? Menina com dificuldade para respirar, febre alta e inchaço no pescoço. Ana informou. Dr. Marcos Ribeiro suspirou, aproximando-se. Ele olhou Marina de relance, franziu a testa, mas logo acenou com desdém. Provavelmente é só uma linfadenite comum. Dê antibiótico, analgésico e mande para casa. Mas, e não seria melhor fazer exames, doutor? Ana perguntou, hesitante. Marcos Ribeiro lançou-lhe um olhar irritado. Quer que eu seja processado por fazer o paciente gastar dinheiro à toa? Faça o que eu mandei. Cláudia ouviu tudo. Apertava Marina contra si, tomada por uma sensação de inquietação. Mas o cansaço, a ignorância e a pressão financeira a mantiveram calada. Algum tempo depois, Ana entregou a Cláudia um saco com os remédios e instruções. Dê os medicamentos direitinho. Se não melhorar, volte aqui, disse em voz baixa, com um olhar de pena. Cláudia murmurou um agradecimento e saiu do consultório, carregando Marina. Lá fora, a chuva continuava a cair forte. Inácio Rocha ainda os esperava pacientemente dentro do carro. Vamos para onde agora? Ele perguntou. Pra casa. Cláudia suspirou. Enquanto colocava Marina no banco de trás, Cláudia sussurrou. Você vai ficar bem, mamãe promete. Mas antes mesmo de terminar a frase, Marina começou a convulsionar. Seu pequeno corpo tremia violentamente, a garganta emitia um som rouco e assustador. Marina! O que está acontecendo com você? Cláudia gritou em pânico. Inácio olhou pelo retrovisor, o rosto empalideceu. Isto não está certo. Vou levar vocês para o Hospital das Clínicas agora mesmo. O táxi acelerou sob a chuva cerrada. Cláudia ajoelhou-se no banco, abraçando Marina no colo, enquanto as lágrimas jorravam. Não me deixa, meu amor, por favor, não me deixa. Quando chegaram ao Hospital das Clínicas, a equipe médica já os aguardava na porta. Um médico de emergência, Dr. João Martins, avaliou a situação rapidamente e gritou. Emergência grave. Levem-na imediatamente para a sala de ultrassom urgente. Uma equipe de enfermeiros empurrou Marina para dentro às pressas. Cláudia tentou seguir, mas foi barrada na área estéril. A senhora não pode entrar, gritou uma enfermeira. Cláudia agarrou a manga de Inácio, implorando. Por favor, faça qualquer coisa, salve minha filha. Inácio pousou a mão no ombro dela, tentando acalmá-la. Eles vão salvá-la. O Hospital das Clínicas é o melhor de São Paulo. Cláudia desabou no chão, abraçando a cabeça, tremendo dos pés à cabeça. Lá dentro, na sala branca e fria, a doutora Sofia Pereira, chefe da pediatria, liderava a equipe de ultrassom. Rápido! Quero imagens da garganta e dos linfonodos agora, ela ordenou. Na tela, apareceu um tumor enorme comprimindo quase toda a traqueia. Merda! Murmurou doutora Pereira, e gritou no rádio. Preparem a sala de cirurgia. Chamem o anestesista. Emergência absoluta. Uma enfermeira sussurrou. Alto risco de óbito se não descomprimir imediatamente, doutora. A médica assentiu com firmeza no olhar. Não vamos perder essa menina.
No corredor, Cláudia amassava o papel de instruções dos medicamentos nas mãos. A lembrança de Marina chorando e implorando, de suas respostas frias, invadia sua mente. Não, e não pode ser. Sussurrou, os lábios sangrando de tanto mordê-los. Inácio continuava ao lado dela, pensativo. Ela é uma menina tão doce. Murmurou. Deus não leva almas inocentes assim. Cláudia escondeu o rosto nas mãos e soluçou. De repente, o alto-falante do hospital soou. Equipe cirúrgica, emergência na sala de operação número 2. Cláudia levantou-se num salto, as mãos unidas em prece, orando sem parar. Cada minuto parecia uma eternidade. O som dos monitores cardíacos o bip-bip escapava da sala fechada, cada bip como uma punhalada no coração dela. Inácio lhe entregou um copo de café frio. Beba um pouco, vai precisar de forças. Cláudia pegou o copo com as mãos trêmulas, quase derrubando. Eu nunca ouvi minha filha. Murmurou, chorando. Estava tão ocupada e tão egoísta. Inácio suspirou, com voz triste. Todos nós erramos. O importante é reconhecer e consertar antes que seja tarde. Cláudia o encarou, olhos marejados. Mas no fundo, um abismo de desespero parecia devorá-la, tragando os últimos fios de esperança. Na sala de cirurgia, doutora Pereira lutava a cada segundo. Mesa 2, mais uma via de acesso. A pressão da menina está caindo, gritou uma enfermeira. Rápido. Bisturi, ordenou doutora Pereira. Sangue, som de respiradores, alarmes, tudo se misturava numa sinfonia aterrorizante entre vida e morte. No corredor, Cláudia ajoelhou-se, segurando com força um pequeno pingente de Nossa Senhora pendurado no pescoço. Por favor, e se ainda existe um milagre, e salve minha filha. A chuva continuava a cair do lado de fora do hospital. Mas para Cláudia, ela já não era mais só água, e eram lágrimas invisíveis que lavavam os pedaços quebrados da sua alma. O alto-falante do Hospital das Clínicas voltou a soar, desta vez estridente, rasgando o silêncio como uma corda arrebentada. Cláudia, com as mãos tremendo, apertava a cadeira de plástico fria. Ao lado, Inácio Rocha permanecia em silêncio, sua grande mão pousada no ombro dela, oferecendo um fio de calor em meio à tempestade emocional. Eram quase 3 da manhã. As luzes amarelas do corredor refletiam no chão encerado. Cada passo de um médico, cada sussurro distante, era como uma lâmina cortando o medo que transbordava em Cláudia. A porta da sala de cirurgia permanecia fechada. Ninguém entrava. Ninguém saía. Cláudia não aguentou mais. Levantou-se cambaleando até o balcão de enfermagem. Encontrou uma moça jovem, de uniforme azul claro, com um crachá, Larissa Silva. Por favor. Sussurrou Cláudia, a voz rouca. Minha filha. Marina Fernandes, e como ela está? Larissa Silva apertou os lábios, o olhar cheio de compaixão. Desculpe, senhora. Enquanto a cirurgia estiver em andamento, não podemos passar nenhuma informação. Cláudia apertou as mãos com força. Mas, e ela ainda está viva, e certo? Larissa hesitou, depois assentiu com suavidade. A equipe está fazendo todo o possível. Confie neles. Confiar. Confiar. Cláudia sorriu com amargura. Confiar era um luxo que ela havia abandonado há muito tempo, no meio da batalha diária pela sobrevivência. Agora, agarrava-se a ele como um náufrago a um pedaço de madeira podre. Ela recuou, sentando-se com as mãos cobrindo o rosto, chorando. Inácio lhe estendeu um lenço. Está tudo bem, chore, disse, com voz grave. Às vezes, só ao cair é que encontramos forças para levantar. Cláudia apertou o lenço contra o rosto. Naquele tecido úmido e antigo, sentiu algo que lembrava o toque do pai e um toque que Marina nunca conheceu. A porta da sala cirúrgica se abriu de repente. Cláudia levantou-se como um raio. Um médico assistente saiu, ainda com a máscara pendurada no queixo. A testa suada. Família da paciente Marina Fernandes? Perguntou em voz alta.
Cláudia correu até ele. Sou eu. Eu sou a mãe dela, gritou. O médico a olhou, o olhar pesado. Conseguimos remover grande parte do tumor, mas a situação ainda é muito grave. O tumor estava muito profundo, comprimindo a traqueia. Precisamos colocar um tubo de intubação temporário. Com sorte, após um tempo de observação, ela poderá voltar a respirar normalmente. Cláudia cambaleou, quase caiu. Inácio a segurou. E quando posso vê-la? Cláudia perguntou, gaguejando. Daqui a cerca de 1 hora, quando ela for levada à UTI, respondeu o médico, antes de desaparecer por trás da porta fria. Cláudia ficou imóvel. 1 hora. 1 hora que parecia durar uma eternidade. Sentou-se, as mãos entrelaçadas tão forte que os dedos começaram a sangrar. Uma voz suave ao lado a chamou. Boa noite. Eu sou Isabel Martins, da equipe de apoio psicológico do hospital, disse uma mulher de meia idade, de rosto sereno. Costumamos acompanhar os familiares em situações críticas como esta. Se quiser, posso ficar aqui com a senhora. Cláudia não respondeu, apenas acenou com a cabeça. Isabel sentou-se ao lado dela. Às vezes, a culpa machuca mais do que a dor da perda, disse com voz acolhedora. A senhora não está sozinha nesse sentimento. Cláudia apertou os lábios para conter o choro. 1 hora se passou em silêncio sufocante. Quando empurraram Marina para fora da sala cirúrgica, Cláudia quase se lançou sobre ela. Na cama de hospital, branca como a neve, Marina jazia pequena e pálida, com um tubo de respiração profundamente inserido na garganta. Seu rosto estava assustadoramente desbotado. Cada respiração era como uma batalha pela vida. Cláudia tombou ao lado da cama, segurando a mão fria da filha. Meu amor, mamãe está aqui, e sussurrou. Marina franziu levemente a testa, os olhos embaçados se abriram apenas numa fresta. Ela tentou esboçar um sorriso fraco. Cláudia desabou em lágrimas. Inácio e Isabel recuaram em silêncio, deixando mãe e filha em seu mundo particular de lágrimas e arrependimento. Um médico jovem, André Neves, aproximou-se da cama, verificando o ventilador. Nós vamos monitorar atentamente. Se não houver complicações, em alguns dias poderemos retirar o tubo endotraqueal, disse ele, sem tirar os olhos do monitor. Cláudia apenas assentiu repetidamente, como se o simples ato de fazer uma pergunta pudesse quebrar o frágil milagre diante dela. Naquela manhã, o sol surgiu pálido por entre as nuvens cinzentas. Cláudia permaneceu ao lado de Marina o tempo todo. Segurava firme a mão da filha, contando-lhe histórias dos dias em que brincavam no pequeno parque perto de casa, da primeira vez que Marina tentou andar de bicicleta e caiu, ralando os joelhos. Você se lembra, meu amor? Naquela vez você chorou tanto e me pediu colo a tarde inteira. Marina fechou os olhos e fez um leve movimento de cabeça. Cláudia riu entre lágrimas. Me perdoa, e mamãe foi tão insensível, e eu devia ter te ouvido, e devia ter te protegido, e soluçou. Naquele instante, Cláudia sentiu o laço invisível, mas inquebrantável, que ligava mãe e filha, um laço que por pouco ela não rompeu por causa da correria, das preocupações cotidianas. No início da tarde, doutora Pereira entrou no quarto. A Marina precisa de repouso absoluto. A recuperação dela agora depende do estado físico e emocional, disse ela com um olhar sério. Cláudia levantou-se imediatamente, inclinando a cabeça. Eu prometo, e não vou sair de perto dela nem por um segundo, e murmurou, emocionada. Doutora Pereira assentiu e saiu apressadamente para cuidar de outros casos. Inácio aproximou-se e colocou a mão no ombro de Cláudia. Você fez a coisa certa, finalmente, disse ele em tom baixo. Cláudia olhou para ele, lágrimas escorrendo. Não, e eu cometi erros demais, respondeu. Mas não vou perder mais nada. Inácio esboçou um sorriso triste. Às vezes, Deus nos dá uma segunda chance e se soubermos aproveitá-la. Cláudia sentou-se, apertando a mão de Marina. Naquele quarto frio da UTI, entre os bips constantes das máquinas, uma chama tênue de amor materno reacendia fraca, mas mais firme do que qualquer outra coisa. Outro enfermeiro,
Carlos Bernardes, entrou para verificar os dados. Ele cumprimentou Cláudia com um leve aceno de cabeça. Sua filha é uma verdadeira guerreirinha, disse ele suavemente. Cláudia riu entre lágrimas. E a mãe dela, e vai aprender a lutar com ela, e até o último suspiro, sussurrou, com um brilho nos olhos. A fraca luz da manhã filtrava-se pela janela do hospital, iluminando o rosto pálido de Marina. Ao som dos bips ritmados ecoando pela UTI, Cláudia apertava a pequena mão fria da filha como se soltar significasse perdê-la para sempre. Doutora Sofia Pereira entrou com uma pilha grossa de prontuários. Cláudia levantou o rosto, o olhar suplicante. Doutora, e como está a minha filha? Perguntou, a voz quase sem som. Doutora Pereira puxou uma cadeira e sentou-se de frente para ela. Vou ser direta. Os resultados do ultrassom e dos exames de sangue confirmam que o tumor da Marina está se desenvolvendo muito rápido e é extremamente perigoso. Cláudia tremia. Mas, e a senhora já o retirou, não foi? Doutora Pereira assentiu, com a voz mais grave. Removemos a maior parte. Mas, e ela virou o prontuário, apontando para imagens em preto e branco. Uma parte do tumor infiltrou os tecidos moles ao redor da traqueia e vasos sanguíneos. Se não for removido completamente, o risco de recidiva é alto, até de morte. Cláudia cambaleou, precisando se apoiar na cadeira para não cair. Então, e ainda temos alguma chance? Perguntou, a voz quebrada. Ela precisa de uma segunda cirurgia especializada, com uma equipe de alta complexidade. E, depois, radioterapia complementar, explicou doutora Pereira, os olhos tensos. Eu concordo, e seja o que for preciso, e Cláudia balbuciou. Doutora Pereira assentiu. Ótimo. Mas preciso alertar, o tratamento será longo, doloroso. E hesitou ou muito caro. Cláudia mordeu os lábios até sangrar. Eu darei um jeito, e a qualquer custo, e murmurou. Isabel Martins, a psicóloga do hospital, entrou e colocou a mão no ombro de Cláudia. O hospital tem um fundo de apoio para crianças carentes. Vou ajudá-la a preencher o pedido, disse ela, com suavidade. Cláudia olhou para ela com olhos vermelhos de tanto chorar e sem dormir. Muito obrigada, e de coração. Naquele momento, Inácio Rocha, o taxista de meia-idade, voltou com 2 copos de café frio. Já fui a vários setores. Se for preciso arrecadar fundos, posso contar com alguns amigos antigos, disse ele com firmeza. Cláudia não aguentou mais e desabou em prantos. E não sei como agradecer a todos vocês. Inácio deu um leve tapinha nas costas dela. Essa menina merece viver. Vamos lutar ao lado dela. Pouco depois, Larissa Silva, a enfermeira de plantão, aproximou-se da cama. Foi solicitado um exame de tomografia detalhada para planejar a cirurgia, informou. Vamos levar a Marina agora para o setor de imagem. Cláudia olhou para Marina, a menina ainda imóvel, cada respiração uma batalha pela vida. 2 horas depois, na fria sala de tomografia, Cláudia estava atrás do vidro grosso, o coração disparado. Um técnico jovem chamado José Castilho ajustava os aparelhos, colocando os sensores com cuidado sobre o corpo de Marina. Não se preocupe. Vou ser extremamente delicado, disse ele, sorrindo de forma tranquilizadora. Marina apenas piscou lentamente, como uma reação exausta. Ela é mais forte do que parece, José Castilho sussurrou. Cláudia não desviava os olhos nem por um segundo dos movimentos da filha. Dentro da sala de exame, o aparelho de tomografia girava, emitindo sons contínuos e mecânicos. Momentos depois, doutora Pereira e o neurocirurgião Dr. Alberto Gomes entraram na sala de controle. Qual a situação do tumor? Perguntou doutora Pereira. José Castilho imprimia as imagens enquanto balançava a cabeça. O tumor já se estendeu até a base do pulmão. É bem complicado. Cláudia prendeu a respiração, ouvindo cada palavra como se fosse uma sentença. Dr. Gomes examinava rapidamente os exames. Precisamos de um plano extremamente preciso. Se o bisturi errar por milímetros, a menina pode parar de respirar na mesa, disse, sério. Quanto tempo até operar?
Doutora Pereira questionou. Assim que ela estiver estável. Não podemos perder tempo, Dr. Gomes afirmou. Cláudia recostou-se na parede, as mãos sobre a cabeça. Me perdoa, Marina, e eu devia ter te levado ao médico antes e devia ter te ouvido, e sussurrou, despedaçada. José Castilho ergueu o olhar e encontrou os olhos de Cláudia através do vidro. Falou suavemente. Não se culpe tanto, senhora. Há coisas que, por mais que tentemos, simplesmente não conseguimos controlar. Mas para Cláudia, aquelas palavras soaram como facas afiadas sobre feridas abertas. Naquela noite, de volta ao UTI, Cláudia encontrou o enfermeiro Carlos Bernardes, alto e ágil. Pode ficar com ela esta noite. Reservamos uma poltrona para a senhora, disse ele, sorrindo. Cláudia sentou-se ao lado da cama, pegou a mão de Marina e murmurou. Mamãe não vai sair daqui. Nunca mais. Pouco depois, doutora Pereira voltou com um tablet em mãos. Temos o plano completo para a segunda cirurgia, informou. Será feita na manhã de depois de amanhã. Cláudia assentiu. Por favor, e façam o melhor por ela. Doutora Pereira pousou a mão em seu ombro. Nós faremos tudo. Confie em nós. Naquela noite, Cláudia não dormiu. Sentada ao lado de Marina, contou histórias antigas, sussurrou canções de ninar que costumava cantar quando Marina era apenas um bebê. Do lado de fora, o céu de São Paulo continuava cinzento, chuvoso. Mas dentro de Cláudia, uma tempestade ainda maior rugia, uma tempestade de arrependimento, dor e preces desesperadas por um milagre frágil. Mamãe está aqui e não vai sair do seu lado, meu amor, o sussurrou. No sono agitado, Marina apertou levemente o dedo da mãe, como um broto frágil tentando se agarrar à vida. Cláudia sentiu aquilo, e lágrimas caíram sobre o lençol branco. Eu juro, e aconteça o que acontecer, eu vou lutar com você. E naquele instante, entre os sons frios das máquinas, uma promessa foi gravada no coração de uma mãe, uma promessa mais forte que qualquer medo, mais poderosa que qualquer dor que assolasse as duas na escuridão da noite. Quando doutora Sofia Pereira voltou com Isabel Martins, Cláudia levantou os olhos pesados. Doutora, e murmurou, posso perguntar, e se eu tivesse levado ela ao médico antes, e então? Doutora Pereira suspirou e sentou-se, a voz grave. Se tivesse sido detectado no início, com o tamanho que tinha, o tumor seria removido com uma pequena cirurgia. Um procedimento simples, de menos de 30 minutos. Cláudia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. 30 minutos, e repetiu, a voz em pedaços. Isabel interveio com suavidade. Não se castigue tanto, dona Cláudia. Na sua situação, qualquer um poderia cometer um erro. Mas aquelas palavras não conseguiam abafar o fogo de culpa que queimava o coração de Cláudia. A cada vez que ela dizia que doía, e a cada vez que ela implorava, e eu ignorei, e sussurrou, em lágrimas. Inácio Rocha, ainda esperando pacientemente no corredor, aproximou-se. Você é mãe dela. Fez o melhor que pôde, dadas as circunstâncias. Não se esqueça disso, disse ele. Cláudia abraçou a cabeça e desabou sobre a borda da cama, tremendo por completo. À tarde, quando Marina adormeceu sob o efeito dos sedativos, a doutora Pereira convidou Cláudia a acompanhá-la até uma pequena sala de reuniões. Ali, já havia outra pessoa presente, um homem de meia idade, rosto sério, vestindo um terno cinza claro. Sou Francisco Oliveira, representante da Corregedoria de Saúde, ele se apresentou com voz firme. Precisamos conversar com a senhora sobre o atendimento médico anterior de sua filha. Cláudia franziu a testa, o coração apertado. O que aconteceu? Francisco abriu um dossiê e folheou até encontrar uma cópia do formulário de atendimento da Clínica São Antônio. No dia 15 deste mês, a senhora levou sua filha para atendimento lá, correto? Cláudia assentiu, tomada por uma inquietação crescente. Verificamos os registros. O médico de plantão naquele dia foi o Dr. Marcos Ribeiro, continuou Francisco.
De acordo com os protocolos, diante de sintomas como inchaço no pescoço com dor e dificuldade leve para respirar, o médico é obrigado a solicitar exames de sangue e um ultrassom básico imediatamente. Os olhos de Cláudia se arregalaram, o coração disparado. Mas, e ele só receitou antibiótico e nos mandou embora? Francisco assentiu, fazendo anotações. Isso configura uma negligência grave, afirmou, com um olhar frio. E infelizmente, e não é a primeira vez. Doutora Pereira interveio, com tom contido. Já havíamos suspeitado da conduta do Dr. Marcos Ribeiro, mas faltavam provas. Agora, o caso de sua filha levou a corregedoria a agir. Cláudia apertou com força os braços da cadeira, o rosto quente de raiva. E o que vai acontecer com ele? Perguntou, a voz tremendo. Ele foi suspenso provisoriamente para investigação, respondeu Francisco. Se for comprovada a negligência, poderá ter o registro cassado e até enfrentar processo criminal. Cláudia soltou um riso seco, lágrimas escorrendo pelo rosto. Suspenso? É só isso? Enquanto minha filha quase morreu. Francisco olhou para ela com pesar. Entendo sua dor. Mas a justiça exige tempo. Cláudia se levantou de repente. Não. Eu não vou ficar esperando. Eu vou denunciá-lo. Vou lutar por justiça pela Marina. Doutora Pereira se aproximou, pousando a mão no ombro dela. Nós vamos apoiá-la. Não tenha medo. No dia seguinte, com a orientação de Isabel Martins, Cláudia formalizou a denúncia contra o Dr. Marcos Ribeiro junto à Secretaria de Saúde de São Paulo. No corredor do hospital, Inácio Rocha a encontrou e sorriu com tristeza. Você fez o que era certo. Sua filha vai se orgulhar de você. Cláudia segurava firme a pilha de documentos, o olhar resoluto. É o mínimo que posso fazer para compensar meus erros. Mais tarde, já à noite, Cláudia voltou à UTI. Marina ainda estava imóvel, os olhos fechados, o rostinho pálido. Cláudia sentou-se ao lado da cama, acariciando suavemente os cabelos da filha. Meu amor, e me perdoa, e sussurrou. Você sofreu demais por minha culpa. Um suspiro leve escapou dos lábios de Marina. Cláudia se sobressaltou. Marina? Você me ouve? As pálpebras pequenas se contraíram. Marina abriu os olhos lentamente. Mamãe, e murmurou. Cláudia rompeu em prantos, apertando a mão da filha com força. Sim, meu amor. A mamãe está aqui. Marina piscou, os lábios se mexeram. Tá, e doendo. Cláudia beijou sua testa, as lágrimas molhando os cabelos finos da menina. Eu sei, meu anjo, e a mamãe sabe. Pouco depois, Carlos Bernardes entrou para verificar o tubo de respiração. A resposta dela foi boa, sorriu ele. É um sinal positivo. Cláudia ergueu os olhos, um lampejo de esperança nas pupilas. Ela vai poder tirar o tubo logo? Carlos assentiu com cautela. Se continuar assim, talvez em alguns dias. Cláudia apertou a mão de Marina e sussurrou. Viu só, meu amor? Nós vamos superar isso. Eu prometo. Marina fechou os olhos, uma lágrima escorrendo pela bochecha. Quando a noite caiu sobre São Paulo, Cláudia sentou-se ao lado da filha, escrevendo a denúncia contra o Dr. Marcos Ribeiro, letra por letra com a mão trêmula, mas determinada. Cada frase era como uma lâmina cravada no passado de culpa que ela carregava e ao mesmo tempo, o primeiro passo rumo à justiça para Marina, a criança inocente que pagou o preço pela negligência dos adultos. Eu não vou deixar ninguém te machucar de novo, e sussurrou ela, depositando um beijo demorado na mãozinha ainda cheia de fios e cateteres. E na escuridão pesada do lado de fora, pela primeira vez em muitas noites, Cláudia sentiu dentro de si uma centelha, a centelha do arrependimento transformado em ação, do amor incondicional e da promessa de nunca mais abandonar Marina, acontecesse o que acontecesse. Carlos Bernardes entrou para o turno das 2 da manhã, trazendo um copo de água morna e algumas fatias secas de pão. Dona Cláudia, falou suavemente, a senhora precisa comer algo. Seus olhos estão fundos.
Cláudia balançou a cabeça, a voz fraca. Não consigo engolir nada. Não enquanto ela estiver assim. Carlos colocou a bandeja sobre a mesa e sentou-se na cadeira à frente dela, o tom calmo. Tenho um filho de 3 anos. Ele também ficou nesta mesma UTI por dengue hemorrágica. Sei o que a senhora está sentindo e cada segundo parece uma eternidade. Cláudia não respondeu. O olhar fixo em Marina, sua filhinha, agora apenas um corpinho frágil coberto de tubos e fios. Carlos acompanhou seu olhar, cerrando os punhos discretamente. Estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance. Eu juro. Cláudia murmurou, quase para si mesma. Se ela viver, e eu entrego tudo. Tudo o que tenho. Exatamente às 3 horas da manhã, um alarme soou. Bip, bip, bip. Mais agudo, mais acelerado. Cláudia se levantou num sobressalto, o coração quase parando. Carlos correu até a cama, os olhos grudados na tela do monitor. Pressão arterial em queda brusca, gritou, apertando o botão de emergência. Menos de 10 segundos depois, a doutora Sofia Pereira e a enfermeira-chefe Joana Pires invadiram o quarto. Emergência intravenosa. Preparem adrenalina, ordenou a doutora Pereira. Cláudia foi puxada para fora. Ela gritou desesperada. O que está acontecendo? O que houve com a Marina? Ninguém respondeu. A porta da UTI se fechou com força diante de seus olhos. No corredor, Inácio Rocha dormia encolhido em uma cadeira. O alvoroço o acordou. Cláudia. Cláudia caiu de joelhos junto à parede, as mãos apertando o peito. Eles estão tentando reanimá-la e a pressão caiu. Inácio a segurou pelos ombros, impedindo-a de desabar. Vamos rezar agora. Agora mesmo, disse ele, com a voz trêmula. Lá dentro, a doutora Pereira mantinha firme a mão sobre a via intravenosa, os olhos fixos. Joana, 1 miligrama de adrenalina, rápido. Joana assentiu e injetou o medicamento diretamente na veia. O monitor cardíaco subiu um pulso e voltou à linha reta. Carlos gritou. Não voltou. O coração ainda não bate. A doutora Pereira não hesitou. Prepare o desfibrilador. 50 joules, depressa. Joana posicionou as pás no peito de Marina. Claro, alguém anunciou. O pequeno corpo estremeceu. O monitor permaneceu em silêncio. 70 joules, gritou a doutora Pereira. Claro. Segunda tentativa. Silêncio absoluto. 100 joules, última chance, ordenou a médica, os dentes cerrados, a testa pingando suor. Joana trocou um olhar tenso com os colegas. Suas mãos tremiam. Claro. O corpinho de Marina estremeceu com força, então. Bip, e bip, e bip. Carlos soltou um suspiro longo. Os olhos de todos se iluminaram como se tivessem ressuscitado. Batimento cardíaco restabelecido. A pressão subiu um pouco, gritou Joana. A doutora Pereira quase desabou sobre a cama. Murmurou entre dentes. Essa menina é realmente teimosa. No corredor, quando a porta se abriu, Cláudia saltou em pé. Doutora? A doutora Pereira saiu, a máscara pendurada em uma orelha. Conseguimos salvar a menina e desta vez, disse com a voz rouca. Mas o risco continuará, a menos que a cirurgia aconteça o quanto antes. Cláudia caiu de joelhos, as lágrimas desabando. Inácio a segurou firme, sussurrando. Obrigado, meu Deus. Cláudia ficou ao lado da filha até quase amanhecer. Quando o relógio marcou 5 horas, a doutora Pereira voltou, acompanhada do Dr. Alberto Gomes, o cirurgião que realizaria a próxima operação. Já temos toda a equipe pronta. A cirurgia acontecerá amanhã de manhã, disse o Dr. Gomes, com firmeza. Cláudia assentiu, a voz embargada. Por favor, doutor, e salve minha filha. O médico colocou a mão em seu ombro. Tenho uma sobrinha da idade da Marina. Prometo que farei tudo com todo o meu coração e conhecimento.
Cláudia não conseguiu conter-se. Chorou com a cabeça entre as mãos. Às 6h30 da manhã, Marina acordou novamente. Seus olhos se abriram devagar, os lábios pálidos. Mamãe. A voz tão fraca que Cláudia precisou se inclinar para escutar. Estou aqui, meu amor. A mamãe está aqui. Marina encarou o teto por alguns segundos, então virou-se, murmurando. Mamãe, e não me deixa ir morrer. Cláudia desabou, abraçando a filha. Não, e eu não vou deixar isso acontecer. Eu juro. Marina fechou os olhos, uma lágrima escorrendo por sua bochecha. Mamãe, e eu tenho medo. Cláudia acariciou seus cabelos, engasgando-se nas palavras. Você não está sozinha. Eu vou estar aqui, a cada segundo. Só confie em mim, como eu estou confiando em você agora. Quando os primeiros raios da manhã atravessaram as janelas do hospital, iluminando o rosto exausto de Cláudia, ela soube que o pesadelo ainda não tinha acabado, mas ela não recuaria mais. Atrás da porta da UTI, médicos e enfermeiros trabalhavam intensamente nos preparativos da cirurgia de vida ou morte. Lá fora, São Paulo despertava. Mas para Cláudia, o tempo parecia suspenso, uma espera dolorosa, sustentada apenas pela esperança e pela promessa de uma mãe de jamais deixar a filha se perder novamente na escuridão. O céu de São Paulo tingia-se de um cinza denso, com nuvens pesadas como se prestes a desabar sobre a cidade inteira. No centro cirúrgico do Hospital das Clínicas, o ar era tenso e sufocante. Cláudia estava imóvel no corredor comprido, as luzes fluorescentes piscando de forma intermitente acima dela, cada oscilação refletindo a ansiedade insuportável que fervilhava em seu peito. O relógio marcava exatamente 7h da manhã. A doutora Sofia Pereira aproximou-se, a máscara cobrindo parte do rosto, mas os olhos revelando urgência. É hora. Vamos levar a Marina para a sala de cirurgia agora, anunciou, sem esperar reação. Fez um sinal para os enfermeiros. 2 deles empurraram a maca até a cama da menina. Cláudia ajoelhou-se ao lado, acariciando o rosto da filha. Vai dar tudo certo, e eu prometo, sussurrou. Marina abriu os olhos lentamente, os lábios sem cor se moveram. Mamãe, e se eu, e não acordar? Não. Não diga isso. Cláudia chorava, abraçando-a, você vai acordar. Vai voltar. E nós vamos caminhar no parque, tomar sorvete e como antes. Marina piscou, as lágrimas escorrendo pelas têmporas. Eu lembro daquele dia, e quando vimos os fogos, e no rio Tietê. Cláudia sorriu em meio às lágrimas. E vamos fazer isso de novo. Mas desta vez, e eu não vou perder mais nenhum momento com você. Os enfermeiros colocaram Marina na maca com cuidado. A menina segurava a mão da mãe até o último instante. Quando a porta da sala de cirurgia se fechou, Cláudia ficou ali, com a mão ainda estendida no ar como tentando segurar algo que acabará de escapar por entre os dedos. Inácio Rocha se aproximou, pousando a mão sobre o ombro dela. Eles são os melhores, disse baixinho. Os melhores e têm coração. Cláudia não respondeu. Sentou-se no banco comprido do corredor, as mãos na cabeça, o coração apertado como se estivesse sendo esmagado. O tempo começou a passar como uma música grave e lenta, sem letra. 8h da manhã. 1 hora já havia se passado. Nenhuma notícia. Isabel Martins trouxe a Cláudia uma xícara de chá quente. A senhora precisa se hidratar. Seu corpo também precisa de forças, disse com voz gentil. Cláudia pegou o copo, as mãos tremendo tanto que quase derrubou. Sabe? Começou, com os olhos vermelhos. Eu achava que era forte. Trabalhei em 2 empregos, sem folga. Mas agora percebo que não tive coragem para ver minha filha sofrendo. Isabel sentou-se ao seu lado e assentiu lentamente. Ninguém nasce mãe perfeita. Mas a senhora está aqui. Esperando. Orando. Fazendo o que é certo. Cláudia concordou com a cabeça, lentamente. Queria ter acordado antes.
Às 9h17, um enfermeiro saiu correndo da sala de cirurgia, correndo até o posto de enfermagem para solicitar um endoscópio urgente. A doutora Pereira surgiu logo depois, com o jaleco manchado de sangue, a voz urgente. Preparem o equipamento para a traqueostomia profunda. O coração da menina está instável. Cláudia viu a cena e se levantou imediatamente. O que está acontecendo? Gritou. Joana Pires correu para segurá-la. Fique calma, senhora. Eles ainda estão no controle. Ficar calma, Cláudia gritou, os olhos em brasa. Minha filha está lá dentro. Eu tenho o direito de saber o que está acontecendo. Um médico jovem, Luiz Cardoso, saía da sala para buscar mais equipamentos. Parou por alguns segundos, olhou para Cláudia com compaixão. Estamos tentando salvar a traqueia. O dano é maior do que os exames mostravam. Cláudia cambaleou, agarrando o braço de Inácio. Mais, e mais grave? Inácio a abraçou. Sente-se. Se você cair agora, ela não terá mais onde se apoiar. Cláudia caiu sobre o banco, agarrando o pequeno pingente de Nossa Senhora preso ao colar. Por favor, e se alguém puder ouvir, e salve minha filha. 10h. Silêncio total, apenas interrompido por passos de enfermeiros e o som distante de uma máquina de café. Cláudia não tirava os olhos da porta. Qualquer ruído fazia com que se levantasse, mas era sempre apenas um auxiliar com materiais, ou outro médico passando. Ninguém saía. Ninguém dizia nada. Ela pegou o celular. Havia 19 chamadas perdidas do gerente do supermercado, e 7 mensagens do senhorio. Desligou o aparelho. Perdi tudo. Murmurou. Mas não preciso de mais nada, e se puder salvar minha filha. Inácio encheu o copo dela com mais água. Minha filha morreu em um acidente de trânsito quando tinha 14 anos, ele disse após alguns minutos de silêncio. Cláudia levantou a cabeça, paralisada. Eu também fiquei sentado assim, no corredor de um hospital. Rezando a cada segundo. Mas, e não foi o suficiente. Ele a olhou, os olhos carregando uma tristeza que jamais se apagaria. É por isso que estou aqui hoje. Porque não quero que outra mãe enfrente isso sozinha, uma segunda vez. Cláudia segurou a mão dele, sem dizer nada. Apenas apertou com leveza. 11h23. A porta da sala de cirurgia finalmente se abriu. Cláudia se levantou num salto. Dr. Alberto Gomes e doutora Sofia Pereira saíram, os dois exaustos, os jalecos cirúrgicos encharcados de suor. A menina. Cláudia não conseguiu concluir a frase. A doutora Pereira assentiu. A cirurgia terminou. Ela ainda está muito fraca, mas e conseguimos remover todo o tumor. A traqueia foi preservada. Cláudia caiu de joelhos, as lágrimas escorrendo incontroláveis. Obrigada, e obrigada, e obrigada. Dr. Gomes sentou-se em uma cadeira próxima, suspirando. Em certo momento, achamos que a tínhamos perdido. Mas Marina, e é uma guerreira. A doutora Pereira tocou de leve o ombro de Cláudia. Vamos monitorar de perto pelas próximas 48 horas. Ainda é muito delicado, mas, e agora a esperança? Cláudia assentiu, as mãos ainda trêmulas. Posso vê-la? Ainda não. Ela está na recuperação. Mas daqui a 1 hora, poderá entrar. Cláudia desabou em uma cadeira, cobrindo o rosto com as mãos, chorando como uma criança. Inácio colocou a mão sobre seu ombro, compartilhando silenciosamente aquele alívio devastador. 1 hora depois, na sala de recuperação intensiva. Marina jazia imóvel na cama, o rosto ainda pálido como papel, mas as pálpebras tremiam levemente. Cláudia foi autorizada a entrar, vestida com avental esterilizado, luvas e máscara. A doutora Pereira a acompanhou até o leito e disse baixinho. Ela ainda não está totalmente consciente, mas pode sentir que a mãe está por perto. Fale com ela, suavemente. Cláudia assentiu, aproximando-se.
A mãozinha de Marina repousava sobre o lençol branco, os dedos cobertos por curativos e conectados a agulhas e tubos. Ela se curvou, segurando a mão da filha. Marina, e meu amor, é a mamãe. Um leve movimento nas pálpebras. Um suspiro fraco escapou. Cláudia sussurrou, emocionada. Você conseguiu, e você voltou. A mamãe está aqui. Nunca mais vai sair do seu lado, e nunca. Uma lágrima escorreu do olho de Marina. Muito sutil, quase imperceptível. Mas para Cláudia, foi um milagre. A doutora Pereira consultou o relógio e se aproximou. Cláudia, vamos deixá-la descansar mais um pouco. Os sinais de recuperação estão indo bem. Vamos reduzir gradualmente os sedativos, e com sorte, ela acordará completamente hoje ou amanhã de manhã. Cláudia olhou para a médica, com a voz trêmula. Ela vai conseguir respirar sozinha? Esperamos que sim. Mas precisamos acompanhar por mais algumas horas. Ainda assim, sorriu ou ela está superando nossas expectativas. Cláudia abaixou a cabeça, emocionada. Obrigada, doutora, e obrigada a todos. Naquele meio-dia, Inácio voltou ao hospital com um pequeno saco de pães. Cláudia estava sentada na cadeira de espera, ainda segurando o prontuário, os olhos fixos nas palavras, listado, listável após cirurgia de emergência. Ele colocou o saco sobre a mesa e lhe ofereceu um croissant ainda quente. A senhora precisa comer. A menina precisa de uma mãe forte. Cláudia aceitou, dando uma mordida pequena. Eu pensei que teria que enterrar minha filha. Inácio assentiu, em silêncio. Ele entendia porque já havia passado por isso. Após alguns minutos, Cláudia abriu a pasta de documentos. Seu Inácio, e preciso pedir uma coisa. Diga. Sobre o processo contra o Dr. Marcos Ribeiro, e eu quero ir até o fim. Não por mim. Mas pelas crianças que virão. Inácio apertou os punhos. E por Marina. Porque se ele tivesse feito o certo desde o início, ela não teria quase morrido. Sim, sussurrou Cláudia. Naquela tarde, no gabinete da direção do Hospital das Clínicas, uma reunião interna foi convocada. Doutora Pereira, Dr. Alberto Gomes, o inspetor Francisco Oliveira e a representante da Secretaria de Saúde, Camila Santos, estavam presentes. Francisco abriu o dossiê. O caso do Dr. Marcos Ribeiro foi levado ao Conselho Disciplinar. A negligência em não solicitar exames, não encaminhar a outro setor, nem alertar sobre os riscos e constitui uma violação ética grave. Camila Santos falou com voz firme. Recebemos a denúncia da paciente Cláudia Fernandes. E, simultaneamente, pelo menos 4 outros pais enviaram queixas sobre a postura negligente do mesmo médico. Dr. Gomes assentiu, pensativo. Se não tomarmos providências sérias, a imagem da saúde pública entrará em colapso. Francisco concluiu. O Conselho decidiu suspensão definitiva da licença médica. O caso será encaminhado ao Ministério Público com acusação de negligência com consequências graves. A doutora Pereira fechou os olhos, soltando um longo suspiro. Isso já deveria ter sido interrompido há muito tempo. Naquela noite, Cláudia estava na varanda do quarto, no 4º andar. Seus olhos fitavam o céu de São Paulo, agora salpicado com algumas estrelas raras após tantos dias de chuva. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que seu peito não pesava mais como uma rocha. Larissa Silva, a jovem enfermeira, apareceu com uma manta e a colocou delicadamente sobre os ombros de Cláudia. A senhora parece diferente hoje. Cláudia se virou e sorriu levemente. Eu me sinto viva. E sua filha também, respondeu Larissa com um sorriso. Acabei de verificar, a Marina está começando a respirar espontaneamente. Cláudia quase desabou em lágrimas. É mesmo? Larissa Silva assentiu com a cabeça. Reduzimos o tubo de ventilação. Se não houver nenhuma normalidade, amanhã ela pode ser retirada completamente. Cláudia murmurou. Obrigada e obrigada a todos. No fundo do coração dela,
pela primeira vez em muitos dias, surgiu uma sensação estranha de paz. Como se a vida estivesse reacendendo, pouco a pouco, pedacinho por pedacinho. Meia-noite. Cláudia estava sentada ao lado da cama de Marina, vigiando o sono da filha enquanto copiava o diário de tratamento no pequeno caderno que ela carregava consigo há semanas. Uma voz suave soou. Mãe. Cláudia levantou a cabeça de repente. Marina abriu os olhos, desta vez mais lúcida. Ela olhou para a mãe, com um sorriso fraco mais visivelmente presente no rosto pálido. Cláudia correu e a abraçou. Você acordou. Meu Deus, e você acordou. Marina sussurrou. Sonhei com a mamãe e a mamãe me abraçava e a mamãe cantava. Cláudia beijou sua testa. Não foi um sonho. A mamãe está realmente aqui. E não vai mais a lugar nenhum. Marina levantou a mão e apontou para o próprio peito. E estou conseguindo respirar. Sim, você está indo muito bem. O médico disse que amanhã vão tirar o tubo completamente. Marina sorriu. A luz tênue em seus lábios fez Cláudia começar a chorar. Vamos recomeçar, filha, tá bom? Um passo de cada vez. Marina assentiu levemente. Mamãe e eu quero aprender a desenhar. Cláudia se surpreendeu. Desenhar? Sim, e desenhar a mamãe e o céu e o sonho que eu acabei de ter. Cláudia a envolveu nos braços. Então, a partir de agora, a mamãe vai ser quem guarda sua caixa de lápis de cor. Naquele instante, o som do monitor cardíaco fazia bip e como um batimento suave de um novo começo. A luz da manhã entrava silenciosamente pelas cortinas da UTI, iluminando as bochechas de Marina com um tom dourado suave como um véu de seda. Seus olhos estavam totalmente abertos, lúcidos, a respiração regular, e o tubo respiratório já havia sido completamente removido. Cláudia segurava a mão da filha, os olhos fixos no rosto dela. A doutora Pereira disse que sua recuperação foi melhor do que qualquer previsão, ela murmurou, com um sorriso nos lábios, embora a voz estivesse trêmula. Marina virou a cabeça para olhar a mãe, o pescoço ainda frágil, então o movimento foi lento como em um filme em câmera lenta. Tô, e com fome. Ela disse, com os olhos brilhando de travessura. Cláudia riu entre lágrimas e abraçou sua filhinha. Meu Deus, você acabou de dizer as 3 palavras mais lindas que eu já ouvi na vida. Carlos Bernardes entrou nesse momento, com uma pequena bandeja nas mãos. Alguém aí disse que estava com fome, ele sorriu, entregando a bandeja com leite condensado e algumas colheradas de mingau ralo para Cláudia. Marina olhou para ele com os olhos brilhantes. Tio, e tá mais bonito que ontem à noite. Carlos caiu na gargalhada, balançando a cabeça. A menina se recuperou de verdade. Cláudia riu junto, a mão tremendo enquanto alimentava a filha com a primeira colherada. Mamãe, e deixou o emprego noturno? Marina perguntou, mastigando devagar. Sim. Pedi demissão. A partir de agora, vou passar meu tempo com você, todos os dias, todas as noites. Sério? Sério. Ninguém e nada vai tirar a mamãe de perto de você de novo. Marina engoliu devagar, depois sussurrou. E senti tanta falta da mamãe. Quando doía, e eu só queria que a mamãe me abraçasse um pouquinho. Cláudia apertou a mão da filha, emocionada. Eu sei, e eu nunca mais vou deixar você se sentir assim. 2 semanas depois. Marina foi transferida para o quarto comum. Começou a treinar a respiração, a alimentação e a fala, passo a passo. As pernas ainda estavam fracas, mas a vontade em seu olhar brilhava intensamente. Cláudia ficou ao lado dela o tempo todo. Lia livros para Marina todas as manhãs, desenhava com ela todas as tardes, e ouvia música com ela todas as noites. Um dia, enquanto as duas estavam colorindo, Marina olhou para cima. Mamãe, e você gostava de desenhar antes? Cláudia riu. Gostava sim. Mas depois parei com tudo para trabalhar. Então, e agora a mamãe quer voltar a desenhar? Cláudia ficou em silêncio por alguns segundos e respondeu suavemente.
Quero sim. Mas antes, vou aprender de novo com você. Marina inclinou a cabeça. Aprender comigo? Sim. Porque foi você que me ensinou a viver de novo. No mês seguinte, Cláudia pediu demissão oficialmente do supermercado. Ela conseguiu uma vaga em um curso profissionalizante de meio período oferecido por um programa de apoio a mães solteiras indicado pelo hospital, um curso rápido de confeitaria, 3 horas por dia. O resto do tempo, ela dedicava inteiramente a Marina. Isabel Martins visitou mãe e filha em uma manhã de domingo. Levou uma cesta de doces, sorrindo ao ver Marina já conseguindo dar alguns passos dentro do quarto. Marina, você está indo muito bem, disse ela. Estou me esforçando para voltar à escola no ano que vem. Marina sorriu radiante. Cláudia olhou para Isabel, os olhos marejados. Se não fosse pela senhora, e pelos médicos, e por todos vocês, e talvez eu tivesse perdido tudo. Isabel a abraçou levemente pelos ombros. Não, Cláudia. Foi você quem trouxe a Marina de volta. Não se esqueça disso. Do lado do Dr. Marcos Ribeiro. O processo de investigação oficial foi transferido para o Tribunal Criminal de São Paulo. Em uma audiência fechada, ele manteve a cabeça baixa, o rosto calado enquanto a promotora apresentava 6 casos gravemente afetados pela conduta negligente dele nos últimos 2 anos. O advogado de defesa de Marcos Ribeiro pediu clemência alegando idade avançada e opressão da profissão. Mas a promotora Camila Santos rebateu. A pressão nunca pode ser usada como justificativa para ignorar a vida humana. Ele ignorou o choro de uma criança. E o resultado foi uma menina quase morta pela preguiça dele. Marcos Ribeiro teve sua licença médica revogada permanentemente, recebeu uma pena de 2 anos com suspensão condicional da pena, e foi condenado a pagar integralmente os custos médicos das vítimas, incluindo Marina. A notícia chegou a Cláudia numa tarde de abril, enquanto ela limpava a bancada da nova e minúscula cozinha no apartamento em Vila Madalena, um bairro antigo, mas acolhedor. Inácio Rocha entrou com um jornal, batendo na mesa. Página 7, meia coluna, mas justiça é justiça, ele disse, sorrindo levemente. Cláudia leu em silêncio, depois suspirou. Ninguém vence quando uma criança quase morre. Mas pelo menos, outras estarão mais seguras. Inácio assentiu. E foi sua filha, a Marina, que obrigou o sistema a mudar. Cláudia olhou ao redor da nova cozinha, com o cheiro de baunilha no ar. O rosto dela estava sereno como nunca antes. 1 ano depois. Auditório da Escola Estadual São João Francisco, São Paulo. Os holofotes iluminavam uma fileira de alunos uniformizados, segurando troféus, no meio de aplausos ensurdecedores. Marina caminhou até o centro do palco, os cabelos mais longos, o olhar brilhante. O mestre de cerimônia anunciou seu nome. Primeiro lugar no concurso de ciências com o tema da traqueia e a estrutura do sistema respiratório vai para Marina Pereira. Cláudia, sentada na primeira fila, deixava as lágrimas escorrerem pelo rosto enquanto segurava com força uma caixinha de doces que preparara para dar à filha depois da cerimônia. Isabel e Inácio, ao lado, aplaudiam sem parar. Marina recebeu o troféu e fez uma reverência profunda. Esse prêmio não é só meu. É da minha mãe que lutou comigo desde o último segundo, disse ela no microfone, com a voz clara. O auditório ficou em silêncio por alguns segundos, e em seguida, explodiu em aplausos. Naquela tarde, mãe e filha caminharam juntas pela estrada familiar que levava à beira do rio Tietê. A água cintilava sob a luz do entardecer. Uma brisa leve soprava pelas árvores, sussurrando como trilha sonora para seus passos suaves. Cláudia segurou a mão da filha. Está com fome? Tô com fome desde cedo, mas a mamãe só deixou comer depois da prova. Cláudia caiu na risada e puxou a filha para perto. Vamos, a padaria que a mamãe acabou de abrir fica no fim da rua. Os croissants estão esperando por nós. Marina fez uma careta. Eu quero pudim. Então a mamãe vai fazer agora mesmo. Agora eu sou a dona da padaria, lembra? As duas riram juntas. Na mão de Marina havia um desenho. Ela o levantou, orgulhosa. Acabei de terminar.
Aqui é a mamãe. Aqui sou eu. E aqui é a luz. Cláudia olhou para o desenho duas mulheres de mãos dadas, caminhando sob um sol dourado, com o Hospital das Clínicas ao fundo, suas janelas brilhando intensamente. Você desenhou a luz? Cláudia perguntou. Marina assentiu. Por que a gente saiu da escuridão, né, mamãe? Cláudia abraçou a filha bem forte, o rosto iluminado. Sim. E a mamãe promete que a luz vai estar sempre ao seu redor. O sol se punha lentamente, tingindo o céu de São Paulo com um laranja avermelhado vibrante. Mas no coração delas, o amanhecer estava apenas começando. A história é um alerta profundo sobre as consequências da negligência no amor familiar e na ética médica. Uma mãe, apesar de amar profundamente sua filha, quase a perdeu por estar absorvida na luta pela sobrevivência. Ao mesmo tempo, a negligência na medicina não é apenas uma falha profissional, pode ser a causa da perda de vidas inocentes. Mas a história também mostra que o amor verdadeiro, quando despertado no momento certo, pode salvar tudo, trazendo renascimento, justiça e um novo começo repleto de luz. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.